A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que hoje o Senhor Jesus está acalmando toda a tempestade na sua vida? Você crê que haverá bonança, que haverá calmaria? Existem momentos, irmãos, que o turbilhão, a luta, a tempestade, as dificuldades são tão grandes, mas tão grandes que a gente acaba esquecendo que Jesus está no nosso barco. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar, através dessa palavra, que Jesus está no seu barco. Sabe o que é isso? Quando Jesus está no barco, ele está no controle de todas as coisas. Não esqueça que Jesus não perdeu o controle de nada. Não esqueça que Jesus, ele está contigo. Não importa o problema, a tempestade que está se levantando. Lembre-se, o Senhor está comigo e isso basta. Foi Jesus quem convidou os discípulos a passarem para outra margem. Foi Jesus que disse: passemos para outra margem. Vamos para o outro lado. Rish de Cantaraia. Quem convidou foi Jesus. Quem convida se responsabiliza, irmãos. Quem chama tem a total responsabilidade. Irabaia Cantorai com os convidados. Será que você está esquecendo que foi Jesus que disse para você orar, para você buscar a Ele, para você não abrir mão deste negócio? Pois é, se Ele quem falou contigo, continue, porque ele vai se responsabilizar. Quem lhe chamou foi ele. Foi Jesus quem convidou os discípulos para passarem para outra margem. Mesmo que Jesus estivesse na popa do barco dormindo, ele estava no controle de todas as coisas. E ele diz para você: eu estou no controle, eu posso estar em silêncio. Quer ver uma coisa, irmãos, que desespera muita gente? É o silêncio de Deus. É quando Deus trabalha, mas no silêncio. É quando Deus opera um milagre, mas no silêncio. É quando Deus vê tudo que você está passando e ele está no controle, mas ele fica no silêncio. Aí tem muita gente que fica desesperado porque pensa: Deus não está me vendo, porque Deus não está falando comigo. Deus não está me vendo, ele me esqueceu e o Senhor está dizendo: eu estou te vendo. Eu estou trabalhando no silêncio. Jesus estava na popa do barco, dormindo. Quem dorme, irmãos, é quem tem tranquilidade. Quem dorme é quem tem convicção, é quem sabe que tem crido. Jesus sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas, e tem momentos que a gente precisa ter esta calmaria que Jesus teve. Declare comigo: Jesus vai me visitar com uma grande calmaria a partir de hoje. Jesus vai me visitar com uma grande calmaria a partir de hoje. Para que alvoroço? Para que desespero? Para que agonia, se Jesus está no controle? Jesus sabia que o Pai, que Deus estava no controle. Então Jesus dormia tranquilamente mesmo em meio à tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que o barco já estava a encher-se de água. Você está pensando que era pouca a tempestade? Não era. Não era pouca a tempestade na Baia Cantorasturiandaraia que estava acontecendo aqui, mas Jesus estava no controle dela. O Senhor está dizendo: a tempestade pode ser grande, mas eu estou no controle. Como é que a água estava enchendo o barco? Jesus estava na polpa dormindo e não estava se preocupando. Sabe por quê? Porque ele sabia o resultado. Deus sabe o resultado. É por isso que ele está dizendo: não se preocupe.
Aí tem gente que quando escuta uma palavra dessa fica nervosa. Fica nervoso. Por quê? Porque diz assim, você não sabe o que eu tô passando, por isso você tá dizendo pra eu ficar tranquila. Por isso que você tá dizendo pra eu ficar tranquilo. E eu quero lhe dizer que quem está dizendo pra você ficar tranquila e tranquilo não sou eu, não. Quem está falando contigo é aquele que estava no barco juntamente com os discípulos, chamado Jesus de Nazaré. Quando Jesus está tranquilo, é porque ele sabia do resultado. Jesus sabe o resultado. Jesus sabe o tempo certo de lhe surpreender. Jesus sabe o tempo certo de você viver milagre. Não se preocupe, porque a tua história não vai terminar assim. Declare comigo: Jesus não vai deixar minha história terminar assim. Jesus não vai deixar minha história terminar assim. Essa história aqui não terminou com um final triste, dizendo assim: e os discípulos acabaram afundando juntamente com Jesus e acabou tudo. E os sonhos morreram, e eles não chegaram do outro lado, não. A história não terminou assim, mas a Bíblia diz que houve algo extraordinário. Jesus se levantou. Você crê que hoje Jesus está se levantando por sua vida? Você crê que hoje Jesus resolve ir a Baia Cantorar e fazer um milagre acontecer na sua história? Você crê que hoje Jesus resolve visitar a sua vida com resposta como ele fez com os discípulos, dizendo: se acalma, minha filha. Se acalma, meu filho, que eu estou no controle de tudo. Jesus se levantou e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento, que ele acalmou o mar bravio. O mar pode estar bravio, mas ele não vai afundar o teu barco. Declare comigo: o mar bravio não vai afundar a minha embarcação. O mar bravio não vai afundar a minha embarcação. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Ramanchurabai, que mistério, ribiandoraia. Quando Jesus está no barco, irmãos, a situação pode ser difícil, mas ele não perde o controle. Não esqueça, Jesus está no controle. Jesus está trabalhando. Não esqueça, ele está se levantando para operar o milagre. Biandoraia, canta, isso é para quem crê na tua vida. Aleluia. Aí Jesus se levanta e a Bíblia diz que quando ele desperta, ele repreende o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, você vai observar aqui no versículo de número 39, diz que Jesus desperta. Ele despertou por quê, irmãos? Porque ele estava dormindo de verdade. Ele despertou porque ele estava em um sono profundo, ele estava descansando. Será que você pode descansar em Deus? Será que você pode descansar no Senhor, Criador dos céus e da terra? Será que você pode entregar tudo para que Deus venha agir por você? Ou você vai querer o controle de todas as coisas? Ou você vai achar, rabacantaraia, que você que faz algo? Não é você não, irmão. Não é você não, irmã. Quem faz é Deus, quem faz é Jesus. É por isso que nós temos que dormir tranquilos. É por isso que a gente tem que fazer como Jesus, descansar no meio da tempestade. Não é fácil, mas na vida de quem confia, irmãos, é prazeroso, é rápido. A pessoa descansa e o Senhor faz milagre. A pessoa descansa e o Senhor faz o impossível acontecer. A pessoa descansa e o Senhor acalma o vento e a tempestade. Ele acalma o mar. Hoje o Senhor está acalmando o mar na sua vida. Hoje o Senhor está acalmando a tempestade na sua história. Declare comigo: Jesus está acalmando a tempestade e o mar na minha história. Jesus está acalmando a tempestade e o mar na minha história. A Bíblia diz que depois que Jesus fez o vento e o mar se aquietar, se acalmar, ele perguntou no versículo de número 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Tem momentos, irmãos, que a gente se comporta igualzinho os discípulos, não é diferente não. A gente se comporta como quem não tem fé. Tem momentos, irmãos, que a gente age igual a eles. Andava com Jesus, já havia visto milagre, sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim, eles estavam desesperados com a situação. Tem pessoas que estão desesperadas com situações que Deus, ele diz para você através dessa palavra que ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Porque sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não acreditam
acreditam que eu estou no controle? Vocês acham mesmo que eu ia deixar vocês perecer? Vocês acham mesmo que eu ia deixar vocês sucumbir? Eu estou no controle de todas as coisas e vocês precisam confiar em mim. Confie no Senhor, confie no teu Deus, porque Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. Confie, 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 que você vai ver o impossível acontecendo. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não é perca de tempo. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, uma convicção nós temos que ter que Deus está no controle, Ele vai operar milagre na nossa vida. Deus é Deus de milagre, irmãos. Os discípulos iam chegar do outro lado, como Jesus havia dito, e eles chegaram. Eles chegaram a Genezaré, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque tudo que Deus diz que a gente vai viver, a gente vive sim, a gente chega onde Ele falou que a gente chegaria. Nós chegamos ao porto desejado como os discípulos chegaram. É claro que no percurso vai ter uma tempestade. É claro que no percurso vai ter um vento. É claro que no percurso vai ter muitas situações contrárias para tentar dizer para você que você não vai chegar, para que você faça como os discípulos, para que você se desespere. Só que lendo esta palavra, nós conseguimos entender que não é tempo de dar lugar ao desespero, mas é tempo de confiar. Porque os discípulos chegaram e esta palavra é uma garantia para você que tem uma promessa. Esta palavra é uma garantia para você que tem uma palavra liberada sobre a sua vida. E tá tudo difícil. E tá tudo contrário. E tá tudo adverso. E eu tô dizendo, você vai chegar. Declare comigo, eu vou chegar onde o meu Deus designou. Eu vou chegar aonde o meu Deus designou. É por isso, irmãos, que nós não podemos fitar os nossos olhos naquilo que a gente está contemplando. É por isso que nós não podemos fitar os olhos na tempestade, porque senão a gente se desespera. Porque senão, irmãos, a gente desacredita. Porque senão, irmãos, a gente pensa que não tem mais jeito, que a gente não vai chegar onde Deus designou. Só que os discípulos chegaram, nós também vamos chegar. Vai ter problemas para que você não chegue, vai, porque tem pessoas que pensam que porque as coisas são de Deus não tem problema. Porque as coisas são de Deus não tem dificuldade. Porque as coisas são de Deus, a porta não vai fechar. Quem disse isso? As coisas de Deus têm empecilho. O inimigo tenta colocar embaraço. O inimigo tenta colocar tropeço para que você não chegue. As coisas de Deus também têm dificuldade. Se engana quem pensa que as coisas de Deus é só com facilidade. Não é. Tem dificuldades, tem lutas, mas nós chegamos porque Jesus está conosco. Nós chegamos ao porto desejado. Nós chegamos do outro lado. Lembre-se, quem me convidou? Se Jesus diz na palavra dele, não fostes vós que me escolheu, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Eu vos escolhi, eu escolhi vocês. Então, se ele nos escolheu, ele garante. Se ele nos escolheu, nós vamos chegar do outro lado. Se ele está na nossa frente, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque ele está no controle de todas as coisas. Declare comigo, eu não vou me preocupar com nada, porque Jesus está no controle de tudo. Eu não vou me preocupar com nada, porque Jesus está no controle de tudo. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração nos planos, coloque o seu coração nos projetos, naquilo que Deus direcionou para a sua vida, porque a boa palavra de Deus vai acontecer. Porque os bons desígnios de Deus que Ele determinou para a sua vida vão acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que houve bonança. A Bíblia diz que o vento e a tempestade se acalmou. O vento se aquietou, a tempestade parou, porque Deus ele ainda para tempestades. Deus ainda faz o seu povo viver tempos de calmaria. Talvez você esteja em um turbilhão tão grande que o que você pede para Deus é só uma coisa, paz. Você diz, Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu só quero paz. E Deus está dizendo, eu vou trazer para a sua vida paz, eu vou trazer para a sua vida bonança, eu vou trazer para a sua vida a convicção, a certeza de que você vai chegar do outro lado. Sim, você vai chegar no porto desejado, o nome do Senhor será glorificado e você vai ficar como quem sonha. Os discípulos ficaram perplexos, dizendo assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando você chegar aonde Deus designou para a sua vida, porque cada um aqui tem uma promessa diferente.
O Senhor, Ele prometeu coisas para você de uma forma diferente que Ele prometeu para o outro, mas todos aqui têm uma promessa de Deus. Quando você chegar aonde Deus designou para sua vida, você vai ficar impactado. Você vai ficar impactada dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, que Deus é esse do impossível que eu sirvo? Irmãos, o nosso Deus, ele nos deixa assim. O nosso Deus, ele nos deixa impactados com aquilo que ele faz. E é isso que ele vai fazer na sua vida. Ele vai deixar você impactado. Ele vai deixar você impactado. Ele te trouxe aqui para que você tenha uma convicção. Você vai chegar, tenha fé, tenha confiança em Deus. Você vai viver o que ele lhe prometeu. Deus não brinca de fazer promessas. Deus não brinca de falar que vai fazer algo na sua vida. Ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Jesus chamou os discípulos: passemos para outra margem, e eles chegaram. Capítulo de número 5 de Marcos e versículo de número 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Eles chegaram. Você também vai chegar onde o Senhor designou para a sua vida. O seu barco não vai afundar. A sua história não vai ficar na vergonha, porque aquele que mandou garante. Aquele que está no seu barco, ele está no controle de todas as coisas, e ele vai operar milagre na sua vida. O nome dele será glorificado, e o que ele vai fazer na sua história vai ser lindo para a glória do nome dele. Somente agradeça, porque você vai viver o que Jesus direcionou para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por encontrar pessoas que estão no meio de tempestades, pessoas que estão vivendo, meu Deus amado, turbilhões, que nem ele nem ela, meu Pai, sabe mais como vai vencer. Eles nem sabem como é que vão chegar do outro lado, mas o Senhor trouxe uma convicção através dessa palavra que eles vão vencer. O Senhor trouxe uma convicção através dessa palavra que eles vão chegar do outro lado. O teu nome será glorificado. Tu és um Deus que trabalha. Tu és um Deus que opera. Tu és um Deus que faz o impossível acontecer, meu Pai. Assim, meu Deus, o Senhor fez na vida dos seus discípulos, e assim o Senhor fará na vida daqueles que têm aguardado em Ti, daqueles que têm uma promessa, daqueles que o Senhor está no barco deles, mas as adversidades têm se levantado para tentar dizer o contrário. Os problemas, Pai, as frustrações têm tentado paralisar, meu Deus amado, a chegada dos teus filhos do outro lado, mas o Senhor disse que eles chegariam. O Senhor tem a convicção, Pai, e a certeza, porque o Senhor é dono do milagre, que nós vamos viver o milagre. Quando o Senhor disse que já aconteceu, Pai, é porque já aconteceu. Quando o Senhor disse que a porta já abriu, é porque a porta já abriu. O Senhor consegue ver aquilo que a gente não vê. O Senhor conseguia ver que os discípulos tinham limitação. O Senhor sabia que eles passariam para o outro lado, mesmo tendo obstáculos, Senhor. Nós vamos chegar no porto desejado, mesmo tendo dificuldades. Nós vamos viver as tuas promessas, Pai, porque nós sabemos que as coisas dos céus não é fácil, não tem facilidade não, mas o Senhor é o Deus, meu Pai, que nos aprova. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer e que determina a nossa vitória. Foi o Senhor quem determinou a vitória, Pai, dos teus discípulos, e assim o Senhor vai fazer na nossa vida também. Nós vamos ficar como quem sonha, nós vamos ficar perplexos, nós vamos ficar, meu Deus amado, de uma forma, aleluia, maravilhados com o que o Senhor fará na nossa vida, porque tudo será para a honra e glória do teu nome. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor é o Deus que paralisa, meu Deus amado, o vento contrário hoje, em nome de Jesus. E haverá bonança e paz para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. Que cada pedido, Pai, de oração seja visitado agora para a honra e glória do teu nome, porque tu és o Deus que faz o milagre, o impossível acontecer na vida daqueles que creem. Senhor, tome aqueles que estão te
aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai, que eles possam compreender, meu Senhor, que uma novidade de vida o Senhor já tem reservado para a vida deles, para a glória do teu nome. Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que hoje está visitando cada pessoa aqui com calmaria, com paz, com bonança para a glória do teu nome, meu Deus. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, eu já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é um Deus que trabalha, irmãos, a favor daqueles que creem, a favor daqueles que colocam a fé e a confiança nele. Não importa como está o seu cenário, não importa o que você está vivendo, se está tendo tempestade, se o vento está contrário, se as águas estão entrando na sua embarcação. O que o Senhor diz para você, continue crendo, porque você vai chegar aonde ele designou para a sua vida. O Senhor não perdeu o controle de nada, ele acalma a tempestade e o vento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.